Convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa assim, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma liturgia muito apropriada, a liturgia da palavra do final deste nosso encontro. Esse encontro que nos convidou a uma atitude da nossa parte, a uma postura ativa, porque a obra de Deus na nossa vida, ela nasce em primeiro lugar da graça, mas ela também exige da nossa parte uma atitude que seja ativa. Eu preciso me abrir à graça de Deus. Na primeira leitura de hoje nós escutamos o relato do profeta Jeremias, que diz: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Acredito que nós, no final deste seminário, podemos tomar estas palavras do profeta como palavras nossas. Fomos seduzidos por Deus. Deus exerceu sobre nós um fascínio. Deus atraiu o nosso coração. Deus nos fez experimentar do seu amor. Deus nos fez experimentar de uma atração muito profunda. E essa experiência profunda que nós tivemos, nós podemos chamar de uma verdadeira sedução da parte de Deus. E Deus quer de fato nos seduzir. Deus quer nos arrancar. Deus quer nos retirar da força e da atração que o mundo muitas vezes exerce sobre a nossa vida, ou podemos dizer, já tomando posse da obra que Deus fez em nós através desse seminário, que o mundo exercia sobre nós. Deus nos atraiu, nos seduziu. Deus foi mais forte. Deus teve mais poder, atraiu, nos arrancou da força do pecado e da morte. Então hoje nós podemos dizer que se iniciou um tempo novo na nossa graça. Nós podemos dizer que Deus realmente estabeleceu para a nossa vida um caminho novo, e esse caminho nós queremos percorrer. A partir de agora nós queremos caminhar em Deus, na vontade de Deus. Quando seduzidos por Deus, nós fazemos o que o povo de Israel
fazia, o povo de Israel elevava a sua oração. O povo de Israel, que experimentava as intervenções de Deus, fazia com que essa intervenção da parte de Deus se transformasse em oração. E é belo nós escutarmos o Salmo, que na verdade é a oração, é a palavra de Deus, que revela a oração do povo de Deus, o povo que fez experiência com a palavra de Deus. Esse povo que experimenta de Deus vai dizer: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Essas palavras revelam esse desejo tão profundo do nosso coração. A nossa carne também deseja a Deus. É interessante que quando nós olhamos para a nossa história, as experiências de pecado que nós vivemos, e acredito que experiências que ficaram no passado, nós fizemos a experiência da nossa carne realmente desejar aquilo que era contrário à vontade de Deus. Mas nós tomamos esta oração, este salmo de hoje, como a nossa oração, o desejo do nosso coração, que a nossa carne possa desejar de modo tão profundo a Deus, como a terra tem a necessidade da água. Que a nossa carne possa desejar tão profundamente a Deus, que nós, a partir de agora, possamos buscar a Deus desde a aurora, desde o início do nosso dia. Que o nosso dia comece diferente, que a nossa vida seja diferente, que tudo em nós seja diferente, porque nós experimentamos a presença de Deus. Ele agora está no trono, no lugar que sempre deveria estar na nossa vida. Sempre Deus deveria estar na nossa vida, conduzindo a nossa vida, sendo o Senhor da nossa vida. Ele o é da nossa história, mesmo que nós não estivéssemos atentos a isso. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história dos homens. Deus reconciliou a história dos homens quando derramou o sangue na cruz. Ele reconciliou a minha e a sua vida. E essa obra que o Senhor realizou em nós, essa obra que Deus fez em nós, transformou tudo, transformou todas as coisas. E a gente hoje toma posse a partir dessa obra que Deus fez em nós. Nós tomamos posse e afirmamos: de fato, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da história, mas não somente isso, Ele é o Senhor da minha vida. A minha vida hoje foi completamente envolvida pela presença de Deus. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. O Senhor da minha família, o Senhor da minha profissão, o Senhor dos meus relacionamentos. Ele é o Senhor de tudo aquilo que faz parte da minha vida. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Nós assumimos a obra redentora de Jesus. Nós tomamos para nós essa obra redentora que Ele fez por todas as pessoas, por todos os homens. Por cada homem, Jesus derramou seu sangue. Então, interessante, eu costumo dizer sempre isso quando prego no seminário de vida, a primeira pregação que fala do amor de Deus. Me recordo de um texto que diz, um santo dizia que Jesus, ele derramou
Jesus foi para a cruz e permaneceu na cruz durante aquele dia inteiro. Mas se ele precisasse ficar todo o tempo possível, todo o tempo necessário, 1000 anos, ele permaneceria ali, se fosse preciso isso para nos salvar. Jesus, ele deu a vida por todos nós. Portanto, não existe homem no mundo que não recebeu o sangue que lavou a sua história, lavou a sua vida. Se existe alguém no mundo que não se deixou banhar pelo sangue de Jesus, que não se deixou lavar pelo sangue de Jesus, não é porque esse sangue não foi derramado por estas pessoas ou para estas pessoas. O sangue de Jesus foi derramado para todos nós, por cada um de nós. Mas é interessante que esse santo vai dizer que se Jesus tivesse precisado, se fosse somente necessário Jesus derramar a vida por uma única pessoa, ele teria feito o mesmo que ele fez por todos nós. Queridos irmãos, nós não podemos duvidar do amor de Deus, e muito menos desprezar este amor. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, porque não é possível que nós duvidemos de um amor que é tão concreto na nossa vida. Talvez você não teve experiências tão profundas de um amor que se dá inteiramente por você, mas nós, quando colocamos o nosso coração, deixamos com que o nosso coração seja alcançado pela palavra de Deus, desta palavra brota toda a autêntica revelação do amor de Deus por nós. O amor de Deus, a cruz, ali, sinal inconfundível do amor de Deus, mas o amor de Deus nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas da nossa vida, e como é necessário que a gente vá redescobrindo nas pequenas coisas, nos pequenos sinais da nossa vida, essa presença do amor, essa presença de Deus, esta presença consoladora daquele que deve ser o amado de nossas almas. Se nós, como o profeta, falamos que ele nos seduziu, é porque agora ele deve ser o amor que o nosso coração deve buscar em primeiro lugar. Se amamos a Deus, se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas serão amadas, mas serão amadas com o devido amor. Todas as coisas terão o seu lugar na nossa vida e terão importância na nossa vida, mas terão o seu lugar na nossa vida, não o centro, porque o centro só pode ser ocupado por Deus. A segunda leitura de hoje nós escutamos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que diz: pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Só esse trecho da carta aos Romanos já seria uma pregação. E é interessante que a gente escutou nesse trecho a palavra renovar, recomeçar. Nós precisamos recomeçar, nós precisamos renovar a cada dia. Recomeçar a cada dia é deixar Deus ir renovando o nosso coração todos os dias. Eu recomeço hoje, e hoje começa uma obra de Deus na minha vida. Deus quer de nós que nós ofereçamos um
sacrifício vivo. Em outras traduções da Bíblia vai dizer que Deus nos convida a sermos como hóstias vivas. Hóstias vivas. Ou seja, Deus quer de nós, a partir de agora, que nós sejamos um alimento para o mundo, um sacrifício vivo. É necessário que nós nos sacrifiquemos pelo reino dos céus. Assim como os irmãos que estão aqui, você não conhece talvez o rosto de nenhum dos irmãos. Alguns vocês conseguiram ver aqui nas transmissões, mas existem muitas pessoas que estão por trás desse seminário. Tem pessoas que estão à frente da comunicação, que talvez você não teve a oportunidade de conhecer. Tem pessoas que estiveram rezando por vocês, que vocês não tiveram, mas terão a oportunidade de conhecer, porque nós estaremos aqui depois da pandemia, estaremos juntos celebrando presencialmente no grupo de oração. Então, assim como esses irmãos um dia estiveram com vocês do outro lado e hoje estão ofertando a vida, hoje estão sacrificando a vida, sacrifício vivo, que diante de Deus é santo, diante de Deus tem valor. Cada oferta que nós fazemos para Deus tem um valor infinito. A gente até pode dizer que tem um valor de eternidade, agradável a Deus. Este será o vosso culto espiritual. E depois, no segundo versículo, São Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Talvez a nossa vida estava, até este seminário, conformada ao mundo. Vocês sabem o que significa estar conformado? Ter a forma do mundo. Quando nós estávamos escravos do pecado, o que a nossa atitude revelava era pecado. As escolhas que nós fazíamos eram frutos do pecado. Tudo em nós transmitia o que nós plantávamos, né? Porque na verdade nós colhemos o que nós plantamos. Mas Jesus diz, e é uma palavra profética para a tua vida hoje, para a minha, para todos nós que participamos dessa Eucaristia: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar. A partir de agora, queridos irmãos, o Espírito irá gerar na tua vida uma nova maneira de pensar e julgar todas as coisas. E assim você será capaz de fazer o discernimento, como aqui nos diz a palavra, para que possais fazer a distinção do que é da vontade de Deus, isto é, do que é bom, do que lhe agrada. Então, a graça do Espírito agindo em nós. E concluo a homilia de hoje somente fazendo um breve comentário do que implica esta vida nova para nós. O que vai implicar para nós essa vida nova? Vai implicar para nós uma atitude nova também, diante do nosso seguimento a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chama a sermos seus discípulos. É Jesus que diz para nós, também na liturgia de hoje: se alguém quer me seguir, a primeira coisa que é necessária é renunciar a si mesmo. Então, a partir de agora, eu preciso renunciar a mim mesmo. Ou seja, renunciar aos meus projetos, aos meus planos, renunciar a tudo aquilo que eu muitas vezes quero e que não é a vontade de Deus para mim. Voltando um pouco no Evangelho de hoje, preste atenção que esse Evangelho de hoje, ele é a continuação do Evangelho do domingo passado. No domingo passado nós falávamos que Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz que Jesus é o Messias, o Salvador. E Jesus diz que ele falou não a partir da sua carne, da sua humanidade, mas falou movido pelo Espírito. Hoje Pedro, na continuação do
relato, Pedro fala pela sua humanidade. E quando Jesus diz que ele vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia, vejam o que Pedro diz. Pedro repreende Jesus e diz: Deus não permita tal coisa assim, que isso nunca te aconteça. Essa palavra de Pedro para Jesus, na verdade, era a voz humana, como muitas vezes podem ser as vozes que se lançam, que a gente muitas vezes fala, que pode ser humana, como pode ser até a voz do demônio falando por nós. Porque imaginemos nós, Pedro falando isso, dizendo para Jesus que Jesus não tinha que derramar o seu sangue na cruz para nos salvar. Foi isso que Pedro disse, que não aconteça isso. Vejam, quando a gente fala pela nossa humanidade, às vezes a gente vai na contramão da vontade de Deus. Por isso que a gente precisa renunciar a nós mesmos, tomar a cruz que cada um precisa carregar. Qual é a cruz que você precisa carregar? É uma enfermidade? É um relacionamento que é desafiante para você? Situações que você precisa saber lidar? Cada um tem uma cruz. Tem cruz que a gente poderia, de certa forma, cruzes que a gente assumiu e que essas cruzes, elas poderiam ser evitadas, mas tem cruz que surge e que a gente precisa aproveitar, como nesse tempo da pandemia a gente tem que aproveitar. É uma cruz a pandemia, mas como a gente pode aproveitar a pandemia? Ver o outro lado da pandemia. A gente precisa refletir sobre isso. E Jesus no final diz: siga-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então ele retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor que, como fruto desse seminário de vida, essa vida nova, essa vida que foi atraída por Jesus, seduzida, que o fascínio de Deus que invadiu o nosso coração nos leve a verdadeiramente renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Assim viveremos a vida cristã, essa vida nova que nós estudamos na palavra de Deus dessa liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.